Glória a Deus, a paz do Senhor. Tem sido muito bom estar aqui nesta cidade, conhecendo muitos irmãos, muitas pessoas, e eu tenho a sensação no meu espírito que esta será uma igreja promissora, que vai crescer muito. Não sei se vai ser a maior, mas será uma grande igreja nesta cidade. Amém? Glória a Deus. Queridos, ontem, quem estava aqui ontem? Amém? Nós falamos um pouco sobre evangelismo de êxito. E nós falamos que há 3 aspectos para o evangelismo de êxito, com resultados. E o primeiro nós falamos ontem, e dissemos que só pode haver evangelismo com resultado numa cidade, num bairro, se houver a guerra espiritual, se vencermos a resistência dos ares. Amém? Então eu pude dar aqui para os irmãos alguns exemplos da minha própria história de vida e como o Senhor me deu graça para vencer algumas batalhas em termos de implantar igreja. E hoje nós vamos então falar um pouco mais sobre evangelismo de êxito. Eu quero falar do segundo aspecto que envolve um evangelismo de êxito. Ou seja, eu sei que o sonho desta igreja é evangelizar esta cidade, é conquistar esta cidade e as pessoas que aqui vivem para Deus. Mas se não houver este segundo aspecto, não poderemos conquistar a cidade, ou não podemos ganhar as pessoas para Jesus. E o segundo aspecto do evangelismo de êxito é testemunho de vida. Amém? Diga assim comigo: nós somos a carta de Deus lida pelo mundo. Não há como fugir, irmãos. Nós somos uma bênção ou somos uma maldição no lugar que estamos. O que não somos é um espaço vazio. Ou as pessoas vão ser influenciadas para crer em Deus e seguir a Deus olhando para as nossas vidas, ou então elas vão acabar se afastando mais de Deus olhando para as nossas vidas. E aí muitas vezes nós falamos assim: não olhe para mim, eu sou falho. Tudo bem, nós somos falhos, mas o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, nós ainda somos falhos, nós não somos perfeitos, mas o mínimo de caráter, de santificação que eu tiver, vai ser usado por Deus para marcar as vidas que convivem comigo. Amém? Então, este texto que eu li agora, que eu falei para os irmãos, está em 2 Coríntios 3, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. Todos encontraram? Aqui diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então nós somos a carta escrita, conhecida e lida por quem? Por todos os homens. Não é isso que a palavra está dizendo? Agora, verso 3: estando já manifestos como carta de Cristo,
produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, isto é, nos corações. Aleluia. Amados, Deus sempre se preocupou em falar para os homens. Desde o começo da humanidade, Deus sempre quis transmitir a sua palavra ao homem, ao ser humano. E para isso Ele usou muitos meios, muitos artifícios, que todos eles são conhecidos como lei de Deus, ou palavra de Deus. A primeira vez que Deus falou com o homem, e a primeira promulgação ou edição da lei divina, foi através da natureza, não é? A palavra do Senhor, ela diz lá no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a natureza fala de Deus, amém? Você olha para a chuva, que maravilha! Ela faz a terra germinar, brotar, dar semente, não é? Você olha para o mar, ele não passa do seu nível, porque Deus pôs um limite para ele. Você olha para a lua, ela é o clarão de Deus para a noite. Você olha para o sol, ele é encarregado de fecundar a terra e de trazer os seus raios para nos aquecer. Então a natureza é perfeita, Deus criou um universo perfeito, e ninguém agora pode arrumar uma desculpa que não crê em Deus, porque basta olhar para a natureza e ele já sabe que existe um Deus. Eu li a história de um índio, de um chefe de uma tribo, que adorava o sol. Então todos os dias ele levantava pela manhã, antes do sol nascer, subia a montanha, ficava lá esperando o sol aparecer. Quando o sol aparecia, ele falava assim: ó sol, eu te adoro, mas se tem um que é maior do que tu, é a esse que eu adoro. Então ele adorava o Deus Criador dos céus e da terra, porque na sua consciência dava a sensação de que tinha um Criador, não é? Alguém que criou o sol, um ser que ninguém pode explicar a origem, é Deus. Ninguém pode explicar Deus, mas nós devemos aceitar a existência de Deus. E ainda bem, eu não me canso de falar isso para Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor é o soberano do universo, e o Senhor é um soberano cheio de amor, não é um tirano. Ai de nós se esse soberano fosse um tirano qualquer. Mas esse Deus que não tem explicação, esse Deus tão grande, tão imenso, inexplicável, é um Deus de amor, é um Deus acessível ao homem, é um Deus abençoador, clemente, gracioso, misericordioso, fiel, verdadeiro e justo. Aleluia! Então esse Deus, ele sempre se preocupou em falar ao homem, em se comunicar com o homem, e ele usou a natureza para falar ao homem. Mas também a Bíblia fala que a sua lei foi escrita em nossa consciência. Todos nós temos uma consciência que nos acusa ou nos livra de acusações. E a Bíblia fala lá em Romanos 2,15, que os homens mostram as obras da lei escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando ou defendendo-os. Então, o homem não pode ter desculpa de que Deus não existe, porque a sua consciência testifica que existe um Deus, e todo homem sabe quando ele está fazendo uma coisa errada. Então esta foi a segunda maneira que Deus promulgou sua palavra para o homem. A terceira vez, irmãos, foi lá em Êxodo 24:12, quando Deus disse a Moisés: sobe diante de mim no monte e espera ali, e eu te darei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para que tu possas ensinar ao povo.
Então diga assim: a terceira promulgação da lei de Deus foi em tábuas de pedra. Aleluia. Mas houve uma quarta promulgação que foi editada na pessoa de Jesus. Jesus Cristo foi uma expressão grandiosa de Deus e do que Deus pensa. A Bíblia fala em João 1,14 a respeito de Jesus: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é a quarta promulgação da lei de Deus para o homem. Mas depois nós temos uma quinta promulgação, que foram as Escrituras completas, a Bíblia, Novo e Velho Testamento, juntadas e escritas em papel, antigamente em pergaminhos, em papiros. Depois, com a invenção da imprensa, foi o primeiro livro impresso no mundo por Gutenberg, quando ele inventou a imprensa no século XV, e lá está na biblioteca de Tóquio, no Japão, até hoje guardada essa Bíblia. Ela foi arrematada num leilão pelo equivalente a 200 automóveis 0 quilômetro. Então é o livro mais caro do mundo, né? E é o livro que foi primeiro editado. Então, as Escrituras completas, como diz Romanos 15,4: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então as Escrituras completas formaram a quinta edição da lei de Deus para o homem. A sexta edição, irmãos, está em Hebreus 8:10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga: a sexta edição foi a lei escrita nos corações. Aleluia. E agora entra a sétima e última edição, irmãos. E Deus não vai editar de novo a sua lei. Ele encerrou na sétima. Está lá no texto que nós lemos, 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Onde está editada a sétima promulgação da lei de Deus? Em nós. Como você se chama, irmão? Leonardo. Quando as pessoas olhar para você, eles têm que ler o quê? A lei de Deus. Quando as pessoas olharem para este jovem aqui, como você se chama? Olharem para o Maurivan, eles precisam ler a lei de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que nós somos a carta de Deus para o mundo. Nós não temos como fugir disso, irmãos. Não adianta ficar sempre nos desculpando e nos esquivando. Não! A Bíblia nos encarrega de sermos luz para o mundo e sal para a terra. Então, o evangelismo de êxito só pode ter resultado se nós tivermos consciência que a minha vida fala. A minha vida fala. Eu sou responsável de transmitir a palavra de Deus, não com as minhas palavras primeiramente, mas com meu modo de viver, a minha conduta cristã. Por que lá em Antioquia, da Psídia, lá no Novo Testamento, os cristãos foram chamados de cristãos, ganharam esse nome, cristão? Porque o povo viu que eles eram parecidos com Cristo. Apesar de no português esta palavra estar no aumentativo, aparente, cristão, não é? Na língua original, esta palavra significa pequenos cristos.
Olha, irmãos, que eles viram que aquele povo parecia tanto com Jesus que passaram a chamar eles de cristinhos. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Cristo, cristinho é. Nós não somos divinos, mas nós temos em nós a semente divina, a palavra de Deus. Então nós temos a incumbência de ser luz para o mundo. A Bíblia diz lá em Mateus 5, 13 e 14: assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então não tem jeito. É a nossa incumbência. Mas eu quero te levar para falar de uma pessoa hoje que eu admiro demais, irmãos. Quem aqui vai para o céu? Oh, glória! Então, se eu não voltar a Braslândia, nós nos encontraremos lá. Amém? Mas quando você chegar lá, quem você quer encontrar primeiro? Jesus é a resposta óbvia. Então não deixar Jesus, porque a hora que você for arrebatado, você já vai estar diante dele. Então isso aí não tem erro, você tem certeza que você vai encontrar. Mas depois de Jesus, quem você quer encontrar? Dos personagens bíblicos que você conhece, quem você quer ver primeiro? Quem você gostaria de dar um abraço, perguntar alguma coisa? Moisés, Abraão, quem mais? Mefibosete, o cara do pé quebrado. Davi, Daniel. Irmãos, eu quero ver esses amados aí tudo, mas eu faço questão, não sei se é primeiro, segundo, terceiro, mas tem uma pessoa que eu quero encontrar e quer dar um abraço, e quer dar parabéns. É uma menina. Vamos abrir a Bíblia. Segunda Reis 5. Todos encontraram o 2 Reis 5? Eu não sei o nome dessa menina, irmão. Vai ser mais complicado encontrá-la lá, mas quem tem boca vai a Jerusalém, né? Mas como Naamã vai estar lá também, e ele é mais famoso, é bem provável que através dele a gente encontre a menina. Aqui está escrito assim, irmãos: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa o que, irmãos? Uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao rei, o seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel.
Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie este a mim um homem, para que eu o cure de lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: eu pensava que ele sairia a encontrar comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há o que, irmãos? Deus, senão o Deus de Israel. Agora, pois, peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E Naamã insistiu com ele, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja permitido levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a que, irmãos? A outros deuses, mas apenas ao Senhor. E aí ele disse: nisto perdoe o teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon, o rei da Síria, para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também vou ter que me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso me perdoe o teu servo. Eliseu disse: vá em paz. Que história maravilhosa. Queridos, este mundo está sem esperança. As pessoas que você se relaciona não têm esperança. Você é o fator de diferença na vida dessas pessoas. Um dia
na eternidade, querendo ou não, nós vamos responder por estas pessoas com quem nós nos relacionamos, seja seu patrão, seja seu colega de trabalho, seu colega de escola, seus parentes, seus familiares, qualquer pessoa com quem nós nos relacionamos. E aqui nós temos uma história muito interessante. Havia um grande contraste entre Naamã e esta menina. Eu quero chamar aqui uma menina de 15 anos, tem aqui na igreja? 15 anos, 14, 16. Vem aqui à frente se tiver. Tem? Amém? Quem é que tem 15 anos aqui? Levante a mão. Não? Então eu vou escolher uma aqui, não sei qual a idade, mas vem aqui essa menina aí, por favor, de blusa preta. Você pode vir aqui um pouquinho? Faça favor. Quantos anos você tem? 12. Bom, pode ser que aquela menina lá tinha a idade dela, porque a Bíblia não fala a idade, não é? A Síria fez guerra contra Israel. Você aguenta aqui uns 5 minutos? Então tá bom. A Síria fez guerra contra Israel. E quando foi a Israel, levou-se muitas pessoas escravizadas de Israel para a Síria. Era outro país, um país ao norte de Israel. E Naamã, que era o comandante do exército da Síria, dentre as muitas pessoas que levaram como escravos para a Síria, ele escolheu uma menina e levou para sua casa. E pelo que a Bíblia fala, me dá a ideia de que era uma adolescente, porque a Bíblia chama de menina, não é? Então, lá em Israel, depois dos 16 anos, já não era mais menina, não é? E ele levou aquela menina para ser escrava dentro da sua casa. Então aquela menina era israelita, foi retirada bruscamente do aconchego do seu lar. Mas como é seu nome? A Isabelle. Fosse lá o inimigo, invadisse a casa da Isabelle, não vai acontecer isso nunca, é só uma comparação, e levasse essa menina para ser escrava noutro país. Ela então foi arrancada do braço da sua mãe, do aconchego do seu lar, da sua pátria, e foi levada para uma terra distante, ficou lá como forasteira, como escrava, nem tinha direito de nada, irmãos. Vocês imaginaram a situação dessa menina? Então esta era a situação dela. Mas tinha um porém. Ela era serva de Deus e ela confiava no Deus de Israel. Agora, pode assentar, obrigado. Existia um outro homem chamado Naamã, que a Bíblia fala que ele era todo poderoso, era o comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado no seu país, porque por meio dele muitas vitórias já tinham sido ganhas para a Síria. Ele era um general de guerra, era um homem estimado, era um homem famoso, era um homem poderoso, cheio de condecorações, de medalhas. E ele tinha outro porém, era leproso. Esses dois poréns fizeram toda a diferença na história. Naamã era leproso, aquela menina era escrava na sua casa. E ela disse para a mulher de Naamã: se o meu senhor for a Israel, lá tem alguém que pode curar a lepra dele. Não é que o comandante do exército do rei da Síria, o comandante do exército do rei da Síria acreditou na palavra daquela menina, irmãos.
uma escrava que não tinha direito de nada, mas a palavra dela foi ouvida e atendida, e ele foi em busca da sua cura. Agora, existem nesse texto algumas coisas que eu chamo de fatos ocultos. Três fatos ocultos da história. Sabe quando você lê uma história, você fica presumindo coisas que não estão reveladas? Eu quero presumir três coisas aqui que o texto deixa meio claro pra gente. Primeiro, a menina tinha uma identidade forte. Você já imaginou, irmãos, como seria uma adolescente fora da sua terra, longe de tudo, dos seus pais, não falar sua língua, tudo estranho, numa casa estranha, não tinha direito de nada, num país distante? Ela não perdeu a sua estabilidade, irmãos. Ela não perdeu sua confiança em Deus, ela não desorientou e ela não se revoltou e nem se amargurou contra Deus. Ela tinha uma identidade firme, ela sabia quem era o seu Deus, ela continuou sabendo que o seu Deus continuava sentado num alto e sublime trono, que apesar da circunstância que ela estava vivendo, o seu Deus continuava sendo Deus, porque do contrário ela não teria mandado a mãe ir lá para ser curada da sua lepra. Eu quero te falar, irmão, que quando você estiver passando por lutas e dificuldades na sua vida, não significa que você está imprestável para testificar do seu Deus, porque as circunstâncias adversas que vêm é para provar que você confia nesse Deus, e no fim vai dar tudo certo. O fim é que conta. O fim é que conta. Amém? Então este é o primeiro fato oculto do texto. Ela sabia que tudo que lhe acontecesse, no final é para o bem dos que amam a Deus. Não é isso que a palavra de Deus fala? Tudo que nos acontece é para o bem dos que amam a Deus? Mas nós temos uma tendência, irmãos, uma visão circunstancial da vida cristã. Qualquer coisa que dá errado, a gente já começa a falar: meu Deus, eu estou errado. Oh meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu devo estar em pecado. Irmãos, nem sempre. Quem sou eu para falar de Jesus? Olha, eu estou cheio de problema. Não ligue para isso. Aquela menina estava passando um problema muito maior do que o seu, e ela testificou de Jesus, do seu Deus. Mas nós temos uma tendência de nos desorientarmos, irmãos, e não temos coragem de testificar do nosso Deus diante de qualquer circunstância adversa. O segundo fato oculto desse texto, irmãos, é que ela era uma pessoa de alma livre. Ninguém que tem a alma presa, que tem amargura no coração, que tem revolta, pode ser uma testemunha viva de Deus. Você não vai fluir. A nossa alma tem que estar sarada. Se ela tivesse amargurada contra Deus, ela podia dizer assim: que Deus é este que eu sirvo, que meus pais me ensinaram, que a gente adora e me permite ser escravizada e levada para uma terra distante? Que Deus é este? Eu já ouvi isso como pastor, irmãos. As pessoas falam: que igreja é essa? Depois que eu vim para cá, eu arrumei tanto problema. Então é porque está havendo uma reação, e se está havendo uma reação é porque você está no lugar certo, porque se não tivesse nenhuma reação, você não estaria talvez no lugar certo. Amém? Toda ação gera uma reação. Eu me lembro que o apóstolo Paulo e Silas, quando foram presos porque expulsaram o demônio de uma moça em Filipos,
foram arrastados para uma praça pública e açoitados com varas. Quem aqui já apanhou de vara? Você tem cara de que já apanhou de vara. Você já, Marcelo? Eu acho que sim, porque o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho, vou te contar, ninguém aguentava. Mas aquelas varadinhas que vocês levaram, irmãos, não é nada em relação ao que o Paulo e o Silas levaram. Porque elas cortaram as suas costas, com vários cortes. E eles foram presos numa prisão que era tipo uma caverna. Seus pés, seus braços foram amarrados e presos em cadeias, em grilhões de ferro, lá dentro daquela sala escura no interior da rocha. Você já imaginou as mãos presas com ferro, os pés presos com ferro, os cortes nas costas? Por que eles ficaram assim? Porque fizeram a obra de Deus, porque expulsaram o demônio de uma moça adivinhadora. Aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram chorando? Ficaram reclamando, revoltados contra Deus? Não, a Bíblia diz em Atos 16 que eles começaram na escuridão da noite, por volta da meia-noite, eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Você acha que Deus ia aguentar uma coisa dessa? Não aguentou. Ele mandou um terremoto ali, irmãos, que arrebentou com os alicerces daquela prisão, soltou as cadeias de todos os presos. O carcereiro, vendo aquilo, queria suicidar. Paulo não permitiu, falou: ninguém fugiu, estamos todos aqui. E o carcereiro perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro levou o Paulo e o Silas para a casa dele e curou as feridas dele. E eles se converteram. E naquele mesmo dia foram batizados nas águas. E ali nasceu uma grande igreja, a igreja de Filipos. E por causa dela nós temos a carta dos Filipenses aqui na nossa Bíblia. Como você reage às dificuldades, irmãos? Será uma grande oportunidade para você resplandecer a luz de Deus na vida de outras pessoas. Porque as pessoas vão ver que você é diferente, que você tem um socorro que vem do alto, que você tem um Deus que tudo pode. As pessoas vão ver o milagre na sua vida e vão crer no Deus que você crê. Mas não desmaie, não morra, porque Deus permite circunstâncias adversas na sua vida, a fim de que a sua luz resplandeça diante dos homens e você seja uma testemunha viva para a glória de Deus. Amados, o terceiro fato oculto desse texto é que aquela menina manifestava um espírito excelente. Eu não tenho dúvida, irmãos. Se aquela menina fosse uma moça preguiçosa, ficava murmurando nos cantos da casa de Naamã, se ela ficasse fazendo as tarefas mal feitas ou escondendo as sujeiras debaixo do tapete, se ela ficasse dormindo até tarde, ou então fingindo que estava doente, ou então choramingando por dentro da casa, você acha que aquela mulher de Naamã ia dar crédito à palavra de uma pessoa assim? Sabe qual é o maior problema da igreja de Jesus na face da terra? Não é o diabo. É o mau testemunho dos crentes. Um empresário falou para mim um tempo desse atrás, falou: pastor, eu estou cansado de tentar contratar só crentes para trabalhar aqui, mas eu não aguento mais. São poucos os que têm caráter. Chega atrasado, mente, rouba. Desonestos, preguiçosos, quer sair mais cedo, que eu não aguento mais. Eu fiquei calado porque eu não vou ajudar a destruir o povo de Deus, né? Mas eu fiquei com vergonha, irmão, eu saí dali com o rosto queimando. Tem irmãos que é uma lástima no seu trabalho. É pessoa problemática, fofoqueira, cheia de contenda, promove a contenda, empurra o outro, põe um contra o outro. É crente?
vive chegando atrasado, vive arrumando desculpa para matar serviço, vive fingindo que está doente, vive apoiando coisa errada, envolvendo em tramóias. E todo mundo sabe, irmãos. Você acha que algum colega de um crente desse vai querer ser crente? Eu posso ser igual esse cara aí, Deus me livre, véio. A Bíblia diz, e eu vou repetir, Jesus falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aquela moça, eu tenho certeza, irmãos, ela era correta. Ela fazia além das tarefas que era da sua obrigação. Ela não vivia lamuriando por aí, falando mal do Naamã, falando mal da sua senhora. Com certeza ela era uma pessoa submissa, uma pessoa obediente, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, que nunca tentou roubar de Naamã, uma pessoa reta e temente a Deus. Aí ela ganhou reconhecimento, ela ganhou credibilidade, as palavras dela passaram a ter poder dentro daquela casa, ainda que ela era uma escrava. Eu conheço certos crentes, irmãos, em certos lugares, que quando tem qualquer demanda, vai lá nele perguntar: é assim ou é assim? O que ele falar está encerrado, porque o povo confia naquela pessoa. Eu fui pescar em agosto do ano passado, e no caminho eu falei assim, sem pensar, falei por falar: esse ano nós vamos pegar uma dourada grande. Ia para o Araguaia. Quando nós chegamos no Araguaia, irmãos, que estava descendo a canoa para dentro do porto, tinha uma outra canoa encostada lá, e quando nós empurramos a traseira da nossa canoa para dentro do rio, uma dourada enorme pulou dentro da outra canoa, irmãos. Mas o dono não estava lá, porque larga lá a canoa. Aí eu peguei a dourada, mas que peixão grande, irmãos. Tinha um homem de um bar assim perto, falou: rapaz, é novidade, sardinha, esses peixinhos pular dentro do barco é normal, uma dourada eu nunca vi não. Aí o povo: ei, o pastor é profeta. Eu falei: Deus sabe. Irmãos, chegamos no acampamento, fritamos aquela dourada, nós éramos 4 homens, não comemos mais nada, só a dourada, foi uma benção. Mas aí os irmãos ligando para dar notícia, né? Só que eu tinha que confirmar, senão o povo aqui não acreditava. Aí eu dei uma bronca neles, falei: irmãos, está errado. Vocês não acreditam não, vocês têm que passar o telefone para mim para confirmar? Não, a sua palavra seja sim, sim, não, não. Amados, nós precisamos ter integridade, nós precisamos ter caráter. Eu conheço pessoas que outros dizem a respeito dele: esse é um verdadeiro crente. Será que as pessoas falam isso a respeito de você? Não tem desculpa, irmãos. Nós temos todos os ingredientes para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Não tem desculpa, porque Deus já proveu todas as necessidades, inclusive o poder do Espírito Santo para te dar vitória sobre o pecado, para te dar vitória, domínio próprio, vitória sobre o mundo, te dar integridade, curar sua alma, te transformar. Nós precisamos ser transformados. Por isso que o versículo que nós lemos no início diz que nós somos a carta de Deus lida pelo mundo. Não adianta, o mundo vai ler, irmão. O mundo não lê a palavra de Deus, mas lê a vida dos servos de Deus. Agora tem uma coisa muito interessante também, irmãos. É que Naamã, né? Aquele general nem sabia que estava levando para dentro da sua casa a luz de Deus, né?
aquele camarada deu sorte demais. Naamã, irmãos, não faria o que fez: pegar um pelotão de soldados, viajar mais de 200 quilômetros a cavalo, pegar uma carta com o rei da Síria, chegar diante do rei da Síria e falar assim: ó rei, meu rei, tem uma escrava lá em casa que veio de Israel e ela falou que se eu for lá tem alguém que me cura da minha lepra. O rei fez uma carta, tá bom, e mandou uma carta para o rei de Israel, né, de rei para rei. E quando o rei de Israel, o Naamã, viajou vários dias, irmãos, com seu pelotão de soldados, levou muitos presentes, pensando: se eu for curado de lepra, eu vou dar tudo isso aqui. Quando ele chegou lá, que mostrou a carta para o rei de Israel, e o rei de Israel ficou desesperado, porque ele estava desviado de Deus, né? Como é que eu vou curar a lepra desse homem? Aí rasgou suas vestes num sinal de desespero. Mas o profeta Eliseu, por uma provisão de Deus, ficou sabendo que o rei tinha rasgado as vestes. E falou para o rei: manda o homem vir aqui e saberás que há Deus em Israel, há profeta em Israel. Naamã foi. Eu imagino que ele já ficou meio: essa menina me fazer perder uma viagem dessa, eu não sei, não é? Quando ele chegou no Eliseu, na casa do Eliseu, ele pensou que o profeta ia descer, ia receber ele com honras, ia ungí-lo, passar a mão sobre as suas lepras. Mas o profeta Eliseu só mandou um recado: fala para ele ir embora para a terra dele, e quando ele estiver indo, a hora que passar pelo rio Jordão, ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele vai ficar curado da sua lepra. Deus é dinâmico, irmãos. Deus nunca faz a mesma coisa do mesmo jeito, duas coisas do mesmo jeito. Ele tem suas maneiras de agir. E aí, quando ele ia voltando, ele revoltado, falando: não vou mergulhar nesse rio não, esse rio é sujo, lá na Síria tem rio mais bonito. Mas eu penso que lá no meio do mato, na hora de atravessar o Jordão, estava só eles mesmos. Os seus soldados falaram assim para ele, o comandante auxiliar dele lá: meu senhor, o que o profeta pediu? Não é uma coisa fácil? Se ele te pedisse uma coisa difícil, você não fazia? Fazia. Mas ele te pediu uma coisa fácil, não foi? Foi. Então não custa nada, aí ó, vai lá, mergulha. Aí imagine ele todo constrangido diante dos seus soldados, desceu lá na água, 1 mergulho, 2, 3, até que no 7º ele saiu. A Bíblia fala que ele saiu como a pele de uma criança. Foi curado da sua lepra. E ele voltou lá no profeta e queria dar aqueles presentes todos para o profeta. E o profeta falou: não quero nada. Ou se fosse nos dias de hoje, com certos profetas, é capaz que ficava com tudo, né? Ainda pedia mais, né? Então, amados, o profeta não aceitou. E o Naamã então falou assim: então me permita uma coisa, eu quero levar um pouco de terra daqui de Israel. Sabe por quê? Porque ele queria fazer um altar lá na Síria. São ecos eternos da história, irmãos. Aquela menina marcou a vida daquele homem para sempre. Ele falou assim: agora eu sei que não existe nenhum outro Deus, mas somente o Deus de Israel. Ele se converteu ao nosso Deus. Ele foi salvo pelo nosso Deus. E ele falou: eu quero levar terra daqui, porque eu vou fazer um altar lá na Síria, e eu nunca mais adorarei outro Deus, mas somente o Deus de Israel.
Ele ainda falou para o profeta: quando eu estiver junto com o rei da Síria, ele adora Rimon, o deus da Síria. Ele ajoelha diante do deus da Síria. Eu vou ter que ajoelhar porque ele segura no meu braço, mas eu não estou adorando Rimon. Eu só estou ajoelhando para ajudar o rei. Porque a partir de hoje eu não adoro outro Deus senão o Deus de Israel. Aquela menina marcou a história daquele homem, irmãos, para sempre. Outra imaginação, eu gosto de imaginar, eu desenho as coisas, né? Na minha mente. Imagina a expectativa. Naquele tempo não tinha telefone. Porque se tivesse telefone, a hora que ele levantou da água, tá curado, liga pra mulher: olha, eu tô curado! Barulhento igual o Cacá aqui, né? Mas não tinha telefone, não tinha correio. A única maneira de saber se deu resultado era esperar ele voltar. Imagina a ansiedade daquela mulher, né? Será que aconteceu? E a menina? Ai, meu Deus, será que deu certo? Até que um dia aparece lá a comitiva do Naamã. E pelo tropel dos cavalos, pela alegria que estava vindo, já deu para ver que alguma coisa boa aconteceu. Já deu para ver que tinha festa. E o Naamã na frente. E chegou na porta da sua casa. Pulou do cavalo. Já sem aquelas proteções todas por causa da lepra. Pele de criança. Abraça sua esposa. Abraça aquela menina. Adora o Deus de Israel. A sua mulher converte também. Os seus filhos convertem também. Os soldados que viram aquilo, eu duvido, converteu tudo também. E quando chega diante do rei, limpinho como uma criança, o rei, uau! Quem fez isso? O Deus de Israel. O Deus de Israel. Olha o efeito, olha os ecos eternos que estão até hoje ecoando, estão ecoando agora no seu ouvido, por causa de uma menina sarada. Entende? Você acha que ela continuou escrava? Duvido. Acho que ela virou, foi chefe. E ela podia ir a hora que ela quisesse lá em Israel. Você já imaginou o impacto que isso causou em toda a nação da Síria? Irmãos, Deus sabe que você pode fazer diferença no lugar onde está. Deus te capacita a frutificar onde está plantado. Há um tempo atrás, eu li um livro que se chama Floresça Onde Está Plantado. Alguém já leu esse livro? Não? Aquele livro conta a história de como foi descoberta a maior mina de diamante do mundo. O nome dessa mina é Golconda. Fica no Irã. A história é muito interessante. Eu vou usar mais 3 minutos, 5 minutos para contar essa história. Um homem chamado Ali Hafed tinha uma terra, um sítio, uma chácara, né? E criava camelos, alguns carneiros, jumentos, cabritos, tinha a família dele. Era um homem feliz, pode-se dizer que bem de situação para a sua época, mas era um homem fascinado por dinheiro, avarento, cheio de espírito aventureiro. Um dia foi um sacerdote islâmico lá na sua tenda e conversa vai, conversa vem. O sacerdote falou para ele sobre diamantes. E ele ficou fascinado pelo tal diamante, irmãos. E começou a garimpar diamantes. Informar onde tinha diamantes para tentar achar um diamante. E aquela busca incansável por diamantes foi fazendo ele ficar pobre. Ele deixou a família com a sua parentela, vendeu o sítio para outra pessoa, foi para a Espanha
para um lugar que se garimpava diamantes para trabalhar em busca de diamantes. Um dia, Ali Hafed, cansado, derrotado, fez uma carta, mandou para sua família, pulou no mar de Barcelona e suicidou. O sacerdote que tinha falado para ele sobre diamantes voltou naquela tenda. E quando chegou lá, ele viu uma pedra em cima do forro de uma cantoneira que tinha um pote e tinha um forro na cantoneira para o vento não levar o forro. Alguém aqui já viu, na roça usava muito pôr uma cantoneira assim com um pote, né? E põe um forrinho embaixo, uma vasilhinha de verniz, envernizado. E ele viu aquela pedra em cima da cantoneira, achou interessante porque ela cintilava um brilho diferente, ainda que estava suja, e pegou aquela pedra e já estranhou pelo peso, e quando ele examinou, ele ficou assustado, irmãos. Era uma pedra quase do tamanho de um ovo. E ele falou assim para o dono da terra, o novo dono da terra: onde você encontrou este diamante? Ele falou: isso aqui é diamante? É diamante. O dono da terra respondeu: uai, eu achei isso lá na aguada dos camelos. Vamos lá. Foram correndo, irmão. Acharam outros diamantes por cima da terra. E ali tornou-se a maior mina de diamante do mundo. E dali se tirou as pedras da coroa da Inglaterra, da coroa da Pérsia e da coroa da Rússia. Porque você sabe que coroa tem pedras preciosas. Qual é a lição que Deus está nos dando nesta noite? Muitas vezes nós pensamos: se eu mudar de cidade, eu vou frutificar. Se eu for missionário na China, eu vou dar resultado, eu vou ganhar muita alma. Se eu for lá para a África, eu vou ser uma bênção. Você será o que você é aqui, agora, em qualquer lugar do mundo que você for. Não adianta pensar isso. E o que Deus tem para te dizer nesta noite é que aqui em Braslândia, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, onde você está com a sua família, com quem você se relaciona, tem diamantes debaixo dos seus pés. Tem diamante debaixo dos seus pés. Você só precisa descobri-los. Vamos ficar de pé? Eu sei que Deus tem seus objetivos quando tem uma pregação, irmãos. E a palavra de Deus fala que ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito que foi designado. Assim como a chuva que molha a terra e germina a terra e faz brotar a semente, dá pão ao que tem fome, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Deus tem seus propósitos. Eu, pastor Israel, qual é o propósito do meu coração? Qual é o propósito do meu coração? É que esta palavra gere na sua vida um quebrantamento. Que você possa reconhecer se há negligências na sua vida em relação a frutificar, a brilhar, a dar frutos e testemunhos diante daqueles que você se relaciona. Não há evangelismo de êxito, irmãos, sem que haja testemunho vivo do povo de Deus. O povo de Deus tem que dar brilho, o povo de Deus tem que resplandecer a luz, o povo de Deus fala com a sua conduta, com a sua vida. Deus deseja falar através de você.